Pera, vamos começar de novo. Ei, gente, eu sou a Maria Trica e esse aqui é o meu espaço de piração, experimentação e muitas outras coisas. Inclusive. Inclusive essa. Mostra. Seguinte, hoje eu tava querendo falar de cinema, mas eu não tô sabendo exatamente o que falar. Faz muito tempo que eu não vejo um filme, inclusive. Felizmente, porque eu já tive épocas que eu era muito viciada. E aí, tipo assim, eu via, tipo, sem brincadeira, 8 filmes por dia. Mas depois entrei numa rotina e assistia menos, mas tipo, sempre um, não sei o quê. Só que esse início de ano eu quase não vi filme. Eu não sei. Se bobear, eu ainda não vi nenhum filme esse ano. Tô com uma. Se bobear, eu ainda não vi meu primeiro filme do ano. Porque não deu tempo. Não deu tempo. Não deu tempo. Mas é isso. Acabou o carnaval. Agora é o momento que começa mesmo. Então agora é talvez o momento que eu vou começar, né? Seguinte, vocês pediram mais vídeo de cinema. Eu vou amar isso. Mas me ajuda. Vamos pensar nos temas, por exemplo. Gênero, outra coisa que vocês queiram saber. Eu fiquei pensando nesse vídeo, falei, o que eu vou gravar? Aí eu fiquei pensando, por exemplo, eu posso só falar de assuntos que eu amo, enquanto vocês não sugerem, mas ia ser muito bom vocês sugerirem. Porque aí às vezes, um vídeo vai abrir mais vários, entendeu? Aí ajuda. Porque senão eu também, às vezes, fico meio perdida. Hoje eu fiquei pensando em falar de diálogo, que é um tipo de filme que eu sempre quero falar. E eu vou amar falar sobre isso. Mas esse vai ser um vídeo meio solto. Se vocês quiserem, a gente cria uma contextualização. A gente, por exemplo, pode criar percursos juntos. Então, tipo assim, fala de gênero, aí fala de. Vai escolhendo alguns gêneros, aí, por exemplo, vai falar de terror. Aí vai falando de subgêneros, de terror, slasher, barará, barará. Por exemplo, outro exemplo, dentro do exemplo. Eu contei pra vocês a questão do cineclube. Eu posso contar essa história também, isso pode ser um vídeo. Mas muitas ideias de vídeo aqui. Eu vou guardar esse vídeo pra mim, pra eu lembrar. Mas, por exemplo, a gente. Tá falando? Ah, eu já tive muito cineclube. Um cineclube que eu tinha era um cineclube que ia pensando que uma mostra levava a outra. Então a gente era uma sessão por semana e no mês, né? Então cada mês tinha um tema e era muito legal. Então a gente, tipo assim, pensava. Começou com Guilty Pleasure, que era tipo assim, os filmes que você tem meio vergonha de falar que você gosta. Tipo as branquelas, que eu não sei por que alguém teria vergonha, porque eu amo esse filme. Mas, por exemplo, filme de porrada, que eu amo, e é meio assim. Anaconda. Tava doida pra ver Anaconda. Todo mundo me julgando. Amo Anaconda. Amo esse filme. Mas dá, né, um negócio. Aí, beleza. Aí, essa mostra gerou várias outras. Porque a partir disso começou uma discussão ali e a gente falou assim: ah, então vamos pensar mais nisso. Aí a gente foi falar de slasher. E aí, pra falar de slasher, a gente teve mostras antes. Que a gente falou assim, ah tá, esse é um assunto que a gente quer. Aí a gente deixou pra cá, pra ponta. Aí teve, tipo assim, diálogo. Aí teve outro que eu não lembro. Aí depois teve slasher. Aí de slasher a gente ia pra road movie, bom demais. E aí foi pensando, e depois construir espaços urbanos. Uma mostra puxava a outra, sabe? As que vinham depois, as que vinham antes. Ficou muito confuso? Acho que não, né? Mas era isso, porque se eu entender vocês, eu vou começar a puxar a partir dos negócios. Então, é tipo vôlei. Levanta a bola que eu corto, mas levanta, entendeu? Vamos lá, meus atletas levantadores. E vai. Vamos lá. Mas aí é isso. Ainda não assisti nenhum filme. Os filmes que eu tô querendo assistir que estão ali ainda bem, não sei nem se estão ainda. Mas tô querendo muito ver Anaconda. Ainda não vi, tô doida pra ver Anaconda. Outro filme, Eu cuspi, talvez. Perdão. Outro filme, aquele Morro dos Ventos Vivantes. Esse Nissinha, e eu e Nissinha tava aqui, né, falando. E aí eu confundi com outro filme que também é esses épicos, da mesma época. É o Morro dos Ventos Vivantes.
E O Vento Levou. Eu não sei qual que lançou, mas que lançou com a Margot Robbie, linda, maravilhosa, perfeita, e aquele outro menino. E aí eu tô curiosíssima pra ver esse filme. Mas ao mesmo tempo, esse filme eu fico meio questionando ele, assim, porque tem uma onda meio Downton Abbey, Bridgerton, os termos que você esquece que eu falo numa eloquência, mas que é uma coisa meio de voltar para uma era feudal ali, né? Nem feudal, mas aquela coisa meio, sabe? Meio cafezinho Dona Helena e negócio, assim, que aí mesmo atualizando um pouquinho ali, eu ainda acho assim, gente, por que esse imaginário tá pegando tanto, assim? Curioso essa volta, sabe? Não sei. Isso é uma coisa que eu fiquei pensando. Mas eu vou ter que assistir o filme. Aí eu faço um vídeo falando mais sobre isso, porque eu preciso ver o filme pra entender. Mas achei curioso. Outra coisa que eu fiquei pensando também outro dia. Outro vídeo. Esse vídeo vai ser todos os vídeos que eu podia fazer e não fiz nenhum. Mas outra coisa que eu fiquei pensando outro dia sobre cinema também. Tem um tipo de filme que é um filme cansado. Vocês já perceberam isso? Que é esses filmes geralmente de arte, mas que são filmes que usam elementos muito interessantes do cinema, tipo o uso de tempo, de planos longos e tal, mas eles são preguiçosos. Então eles acham que só o título da coisa dá a coisa. Então eles acham que é só fazer um plano com tempo, né? É só deixar a câmera ligada, deixa rolando, deixa uma ação que ninguém se interessa rolando por muito tempo. E aí, isso por si só já vai ser profundo. Eu sei que eles não fazem com isso, eles fazem, tipo assim, né? Galera do cinema. Mas apareceu corações. Será que isso fica no vídeo? Porque aqui apareceu. Mas que aí eu lembro, eu tenho certeza, eu consigo entrar na cabeça do diretor, ele realmente pensa, ele se acha incrível nisso, mas é que, e vai e deixa o plano ali, isso é arte rolando, mas é pavoroso, é porque não dá isso, assim, a construção de tempo no cinema é uma arte muito delicada e a galera é muito ruim fazendo ela, inclusive. Então é um movimento de cinema meio preguiçoso, que tem muito a ver com esse tanto de festival e esses cinemas de festival meio indie, né? Esses filmes de festival meio indie ali. Só que é tudo muito manjado, então já trabalhei muito em curadoria de festival, né? Aí você assiste 200 filmes e você fala assim, oh, meu Deus, entendeu? É um pior que o outro, você fala, meu Deus do céu. Mas muito complicado também, porque cenário no cinema brasileiro dificílimo. Dá pra fazer outro vídeo sobre isso também. O alarme tocou me pedindo pra falar alguma coisa, né? Vamos aproveitar esse gancho. Tá, então depois de xingar em 3 níveis diferentes as pessoas do cinema sem nenhum motivo aparente, vamos começar o vídeo. Deixa de ser preguiçosa, Maria, vai falar alguma coisa. Vamos falar de diálogo. Olha só, eu vou no freestyle, depois eu organizo as informações. Se eu estiver falando merda, eu vou pesquisar depois, e aí eu falo assim, isso aqui na verdade era esse ano, aí eu corrijo. Aí vamos fazer uma brincadeira. Eu corrijo, aí eu paro o vídeo. Dou um pause e aí eu insiro o meu áudio falando, falei merda, tá? Mas aí, beleza. Aí, olha só, vamos falar de diálogo. Diálogo tem uma coisa muito legal, que é... Tem uns vizinhos falando ali, que eu não sei se o áudio tá vindo, mas tá meio engraçado o jeito que eles estão falando. Tá, mas então tá. Diálogo. Qual que é o negócio legal? Existe, e principalmente numa época, um tempo atrás, tipo anos 60, 70, 80, mas foi uma época muito legal de cinema. E aí, o que acontece nessa época, assim? A gente tem movimentos de cinema popular no mundo todo. Em vários lugares a gente tem essa coisa. E o cinema popular mesmo, que lotava a bilheteria, o que o povão ia lá assistir, tinha uns cinemas muito legais. E gêneros muito fodas, assim, isso nos Estados Unidos, no Brasil, na Itália, e em vários lugares. E aí, na Itália e no Brasil,
eu acho um cinema popular muito foda. E aí tinha essa coisa dos gêneros populares, né? Então, por exemplo, a gente vai ter, né? Vou falar do cinema italiano, que dá pra fazer um canal só sobre isso. Os western spaghetti, bom pra caralho. Tinha lá as comédias muito boas também. Nossa, tem umas comédias boas demais. Nossa, muito filme bom. E aí, né, os cinemas mais eróticos, foda também, igual no Brasil tinha pornô chanchada, que amo, a gente pode falar sobre esse assunto. Tem até um vídeo do Trans que a gente fala um pouco sobre isso, pra falar de outras coisas. E a gente tem um cinema ali de terror popular que foi denominado como os diálogos, que era como... Diálogo é foda. Diálogo, inclusive, a gente falou, eu falei do exemplo lá do Cineclube, porque a gente fala do diálogo para começar a pensar slasher, né? Que aí vai ser um cinema popular também, mas aí já não é, esse termo não necessariamente se encaixa tão bem no que eu tô tentando dizer, mas nos anos 80, né? Que é com Halloween, esses filmes todos muito legais. Que é um subgênero do terror. Mas o diálogo, então, é um subgênero também do cinema de terror, mas ele é muito específico porque ele tem não só características de gênero, mas ele tem uma característica de um lugar de onde ele é feito, que é do cinema italiano, igual pornô chanchada. Por mais que você tenha cinema popular erótico no mundo todo, você tem características específicas locais. Então você tem a pornô chanchada, que é uma característica específica brasileira, né, que tem a ver com uma cultura ali também. E o diálogo vai ser vinculado à cultura italiana ali. E não só, né, pensando tipo, Mamma Mia, essas coisas, não é isso que eu tô falando. Pensando numa cultura ali, cultura mesmo, de dinâmica de estar no mundo naquela época, naquele lugar, né, na Itália. E aí tinha uma coisa que vendia nas bancas, que eram livrinhos com a capa amarela de tipo Agatha Christie, assim, histórias de suspense, de mistério, de crime, de assassino, sabe? Então eram tipo uns livrinhos assim de banca que as pessoas compravam. E eram muito baratos os livros, então era um livro muito popular, uma leitura mais assim, em que tinha essas historinhas, assim. E aí, as capas desses livros eram amarelas. Diálogo, entendeu? Pois é. E aí, no cinema, eles começaram a fazer esses gêneros de filme de assassino, meio que dessas historinhas. E aí, também, no cinema, chamava diálogo. Legal demais. E aí, o que acontece? Os diálogos são histórias de assassino, então é igual o slasher. O slasher tem muito a ver por causa disso, um grande espelhamento. Que vai ser, tipo assim, a história de um serial killer, e aí você vai acompanhando, e aí você tenta descobrir aquela história. Então, às vezes, alguns diálogos vão ter mais a ver com o oculto, com né, uma coisa mais fantasmagórica, outros vão ser mais mistério ali mesmo, detetive e tal. E o gênero, esse subgênero, vai se consagrando com essas características. Uma característica é sempre ter um assassino, né? Então vai ter muitas mortes e tal. Outra é que a polícia é sempre ineficiente. Ela nunca consegue resolver nada, é sempre assim, e isso, na verdade, é uma marca, né, de filme de suspense e tal, é que a polícia é meio assim, mas no caso, tipo, diferente da Agatha Christie, que tem uma figura meio detetive ali, que seja um detetive mesmo, ou que seja uma figura que né, orquestra isso. No caso desses, não tem uma figura institucionalizada nenhuma que conduza essa investigação. Mas você vai entendendo ali, e a polícia é sempre muito, muito ruim mesmo no que ela tá fazendo. Né, porque aí também tem uma coisa de questionamento de autoridades e tal. Além disso, vai ter outros recursos estéticos. Falar de diálogo é falar de estética, antes de tudo e depois de tudo também. E aí, os diálogos, os recursos, eles são muito estéticos. Então, a gente tem... Isso é a parada linda do diálogo, que é o seguinte. Isso aí, eu acho que o diálogo me fez amar terror. Sem dúvida, na verdade. Porque eu era muito cagona pra assistir filme de terror. E aí, eu não conseguia assistir. Pra você ter uma ideia, eu nunca assisti O Chamado. Nunca. Não vou. Não adianta, não vou. Mas, quando eu era pequena, as pessoas falavam tanto desse filme e me davam tanto medo com esse filme que eu ficava desesperada com a personagem lá. Não dou conta de falar o nome dela. Ai,
credo. Porque eu morri de medo. Então, eu era cagona. Só que quando eu comecei a ver Diallo, eu falei assim, eu entendi. Eu falei assim, ah tá, é sobre isso filme de terror. E aí eu comecei uma paixão avassaladora por filme de terror. Principalmente Diallo, Gore, que aí a gente pode falar do Gore também e as suas origens no Diallo. E na verdade não é exatamente origem, porque Gore ali a coisa é longa, a história é maravilhosa, é antiga, mas tem o Gore, principalmente como a gente vai entender ele no contemporâneo, o Diallo tem uma parcela importante ali nessa trajetória. Mas aí, se tiver muito confuso, vocês vão ter que me avisar, porque eu não vou ter como saber. E aí tá. Aí, então, o Diallo, ele tem uma questão muito estética, e aí eu tava falando por que eu comecei a amar esse tipo de filme. E é o seguinte, como que você vê uma morte? Como que você representa uma morte? Você já viu um corpo morto? Pesei o assunto, né? Mas é uma imagem muito perturbadora, assim, é uma coisa muito ruim de ver. É tudo menos vida ali, né? E é uma imagem impossível de você representar ela mesma ali. Mesmo se você for hiperrealista ou não, é porque tem uma coisa de uma outra ordem ali. E como que você vai dar imagem à violência, assassinato, essas coisas horríveis? Como que você vai fazer isso? É muito, né? E aí, os italianos vão encontrar vão encontrar essa resposta na arte. Tá vendo como é lindo? E o terror faz isso, na verdade. O Gore faz muito isso. Que é o seguinte, é impossível eu ver aquilo. Então, a minha resposta à imagem impossível é arte pura. Então, as mortes no Diallo são as coisas mais lindas do mundo. Seja no Mário Bava, seja no Lúcio, esqueci o sobrenome dele, que era mais pesado, um pouco mais cru ali, ele tinha elementos góticos mais fortes, mais chocantes, e menos pictóricos e calorosos, mais frios um pouco, mas ainda assim são respostas artísticas, assim, tipo, é impossível ver a imagem da morte, gente, então eu vou fazer um quadro de arte nisso, eu vou fazer imagens onde você tem sangue pintando o quarto, eu vou fazer, sabe, tipo assim, é puro momento de exaltação estética, porque é impossível. Então, o que eu tenho, eu vou pegar todos os elementos e criar algo tão absurdo com aquilo, que isso é a forma mais possível de chegar ao impossível daquelas imagens. Isso é absolutamente lindo, assim, e pra mim o terror, num todo, tá sempre falando sobre isso, assim. Ele tá sempre falando do que é muito maior que a gente, assim, do que a gente não vai conseguir demonstrar nunca. Halloween, dá pra fazer um vídeo só sobre Halloween. Halloween é isso, e por isso que é maravilhoso. É o pai do Diallo, é o melhor Diallo que eu já vi na minha vida. Diallo não, Slasher. Porque pega esse elemento, e pra mim... os bons filmes de terror estão sempre falando sobre isso, assim. Mesmo os que são mais viscerais, mesmo os que são mais psicológicos, o terror, ele tá sempre falando de algo para além dele ali. Mesmo os que não estão falando de fantasmagoria, etc. Enfim. Mas aí tá. Então, os filmes são muito estéticos, velho. São a coisa mais linda do mundo, assim. Então, você vai ver as cenas de morte, elas são cenas de catarse estético, hiper pictórico. E isso vai ser um grande elemento do Diallo, não só nas cenas da morte, mas todos os elementos pictóricos que vão estar povoando aquele universo. Então, as luzes muito interessantes, os cenários interessantíssimos. Tem filmes Diallo em preto e branco, mas quando eles vão pra cor, aí então é tipo uma luz meio neon e umas coisas meio brega e maravilhosa, sabe? E sabe aquele show fudido do Led Zeppelin, que tá os cabelos deles, e aí tem uma luz atrás, e aí você vê
Nossa, aquele show ali pra mim, ele é um dos shows mais bem filmados do mundo inteiro. E super simples no conceito. Mas, e aí, é tipo isso, eles colocam essas luzes com os cabelos e umas roupas e umas coisas. E é muito interessante. E outra camada, que é isso, é do cinema italiano. Isso ninguém tira do cinema italiano. Trilha sonora fudida, fudida, fudida. Primeiro porque tem o Mario Monicelli, o cara mais pica de todos de som do mundo. Segundo, porque tem também, esqueci o nome do grupo, que era o que trabalhava muito com o Dario Argento, que era um grupo de galera de música que faz umas músicas muito boas. It's useless to try and explain it to you. You wouldn't understand. It all seems so absurd, so fantastic. All I can do is get away from you as soon as possible. Meio vanguardista, meio noise a parada, e assim, e aí as trilhas vão criando, que é uma coisa, né? O terror, o terror, isso é a coisa mais linda do terror, é porque ele vai estar trabalhando todas as sensações para que a arte se apodere das sensações mais mundanas, que são da ideia da morte, que é do medo, que é dos seus pesadelos, sabe? Então, a resposta é toda artística. Então, é pelo medo do que você não vê, é pelo que você vê e que você tem o poder de saber que vai acontecer, né? Nos slasher, quando você sabe que o assassino tá atrás da mocinha, não. da figura lá, distante. Ou então da trilha sonora, do jump scare, que são os momentos que você vai ter, né? O legal também desses gêneros muito populares, comédia, terror, erotismo, é porque eles vão estar trazendo muito do corpo. E eu amo o cinema que traz o corpo, que é muito oposto daquele cinema que eu tava falando, preguiçoso. Porque ele é um cinema preguiçoso demais para criar mecanismos que ativem o corpo. Ele tá o tempo todo partindo de uma presunção fodida e partindo da cabeça, pra cabeça, sabe? Então, é contemporâneo demais isso, né? Arte contemporânea, tudo tem essa coisa. Que é quando a teorização, ela sobrepõe qualquer outra coisa. E por mais que eu ache incrível, a arte contemporânea tem umas coisas foda que eu amo, mas ao mesmo tempo, tem umas coisas que eu falo assim... Sabe? A arte não tem só essa função. Porque se a arte for só racional, ela perde ali um grande valor dela, que geralmente a arte popular não perde, que é o valor de criar emoções que traduzam coisas que a gente pode até explicar, mas elas são muito piores explicadas. E é isso que é quando o efeito se cria e você fala assim, que coisa linda, sabe? E aí eu acho que falta um pouco disso, assim, nesse cinema muito preguiçoso, muito racional demais, e que aí, até quando usa o efeito a partir da consciência e não da fascinação. Isso pra mim é uma mudança absurda. Ô, gente, não vai dar, né? Assim, não vai dar fazer um canal de cinema. Porque eu já não tô falando de diálogo aqui. Mas o que eu vou fazer? Esse vídeo não vai ser sobre diálogo. Se quiser, a gente faz um só de diálogo. Mas esse foi mais ou menos, né? Então, na verdade, ele foi o quê? Aqui vai ser tipo discussões de cinema. Não vai ser eu explicando muita coisa, não. Porque eu começo a explicar, eu falo um conceito aí e o resto tem 1 trilhão de vídeos explicando diálogo muito melhor do que eu vou explicar. Mas eu acho que eu dou o fósforo, entendeu? Eu faço tss, tss, e aí pega fogo pra lá. E aí, olha só. Então vamos fechar esse vídeo, né? Então, eu de alguma maneira eu amarrei a parada. Check. Falei um pouco de diálogo. Check também. E, na verdade, eu tô falando sobre o poder do cinema popular. Acabou. Acabou. E é isso. Tchau. Até o próximo episódio. Comenta. Quer mais? Então aqui, ó. Levanta que eu corto.